Causas do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? E aí, gente, como é que foi o Natal de vocês? Esse ano eu me senti muito importante, porque não que isso não tivesse acontecido no ano passado, mas esse ano aconteceu em proporções muito maiores. Eu recebi um monte de mensagem de Feliz Natal de vocês lá no meu perfil pessoal. Então, muito obrigado, gente, pelo carinho. Todo mundo que mandou coraçãozinho lá pra mim, emojizinho de árvore de Natal. Fiquei muito feliz, me senti muito amado. Meu Natal foi feliz? Mais ou menos, gente. Eu passei mal, fiquei resfriado do nada. Inclusive, se minha voz estiver um pouquinho anasalada, acho que não vai estar, porque eu tomei remédio. Mas eu estou aqui só uma pessoa jurídica, porque a pessoa física, olha, tá na cama, né, sofrendo os sintomas de todo o mal que eu passei nesse Natal. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Não ia deixar vocês sem causas do Vale, obviamente. E o caso de hoje, quem me contou foi o Kelvin. E quando esse caos aconteceu, o Kelvin ele tava namorando com o Bernardo, tinha uns 6, 7 meses mais ou menos. E o Bernardo convidou o Kelvin pra passar o Réveillon, né, pra passar a virada do ano na casa da avó do Bernardo, que é tipo fora do estado. Vamos supor de que o Kelvin é de São Paulo, a avó do Bernardo mora tipo em Florianópolis, sabe? E aí o Kelvin tava meio, né, fora do estado, passagem aérea, eu vou lá, não conheço ninguém além do Bernardo. E ele chegou a comentar isso com o Bernardo. E aí vale fazer um recorte aqui, de que a família do Bernardo, a gente tem muita grana. Tipo, muita grana mesmo. Tanto que a avó dele mora em um lugar que é equivalente a, sei lá, tipo Jurerê Internacional, que é aquele bairro super caro que tem em Floripa, sabe? E não é nem Floripa, gente. Eu tô usando aqui pra ilustrar, porque o Kelvin pediu pra eu omitir algumas informações que, né, enfim. E aí a família do Bernardo tem muita grana, e aí ele falou pro Kelvin, ele falou, não, relaxa, eu tô te convidando, a minha família sabe que eu tô te convidando, e a gente alugou uma van pra levar algumas coisas lá pra casa da minha avó, então se o problema é trajeto, você vem de van com o pessoal, né? E aí o Kelvin, né, acanhado, falou, tá, mas mesmo assim, né, eu não conheço ninguém, você tem que dar atenção pra sua família, eu vou me sentir deslocado. E o Bernardo falou, não tem problema, traz um amigo seu então. E aí o Kelvin, que se sentiu ali, né, cercado pelo convite, ele falou, quer saber? Bora. E aí ele foi e convidou um dos amigos dele, o Diogo. E o Diogo, gente, parecia que tava o triplo de animado do que o Kelvin pra essa viagem, que duraria ali uns 3 dias, mais ou menos, mas, né, o tempo de trajeto, que era umas 12 horas e tal. E aí, quando o Kelvin e o Diogo desembarcaram lá na casa da avó do Bernardo, eles ficaram de queixo caído, assim, porque não tinha nada de casa, gente, era uma mansão que ficava pertinho da praia, o lugar era lindo, 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 e a família do Bernardo foi super simpática e receptiva. Eles não só fizeram questão de chamar o Bernardo pelo nome quando ele chegou, como todo mundo deixou claro de que sabia exatamente quem que era ele e tal. E aí foram 3 dias incríveis, assim, de muita festa. O Kelvin disse que no final do dia ele nem precisava ter levado o Diogo, porque ele se sentiu super parte de tudo que tava rolando ali e tal. Enfim, não tinha melhor maneira pro Kelvin, né, fazer a virada / começar o ano do que comemorando com o namorado dele, o Bernardo, e a família. Mas lá tava Kelvin e Diogo na van, né, voltando pro estado de origem deles, quando começou a pipocar umas notificações no celular ali dos dois, e aí era a mãe do Bernardo, né, que tinha criado um grupo nesses aplicativos de mensagem com a família inteira, mais o Kelvin e o Diogo pra mandar as fotos que eles tinham tirado naqueles dias. E quando o Diogo, amigo de Kelvin, viu as fotos, ele começou a rir. E aí o Kelvin falou, tá rindo do quê? E aí ele comentou, né, nossa, o Bernardo é muito espertinho. E por que o Bernardo é muito espertinho, gente? Diz o Diogo que o Bernardo, né, pegou ele de canto assim e falou, ó, quando for rolar as fotos, vai você e o Kelvin pra um dos cantos. Não fica no meio do pessoal, vai sempre pros cantos. E aí vocês já imaginam por quê, né? Vocês não imaginam por quê? Pra quem não imagina o porquê, vou explicar, pois tenho informações privilegiadas. Pra quem não sabe, existe uma dica aí que todo final de ano viraliza nas redes sociais, que fala, se você for levar o seu namorado, sua namorada, seu namorado pra passar as festas de final de ano com a sua família, sempre que for tirar foto, coloca essas pessoas nos cantos. Por quê? Porque se o relacionamento terminar, fica mais fácil de apagar a pessoa da foto, fica mais fácil de cortar a pessoa da foto. E o Diogo tava simplesmente ali, dizendo pro Kelvin que o Bernardo tinha pedido pra ele fazer
fazer isso. E o Kelvin disse que, parando pra pensar, de fato, o Diogo, toda vez que alguém levantava a câmera fotográfica, fazia questão de puxar ele pra um dos cantos. Só que, poxa vida, né? Ele não podia acreditar que quem tinha pedido pro Diogo fazer aquilo tinha sido o Bernardo. Tanto que o Kelvin disse que ele não tava reconhecendo o Bernardo naquela história. E ele falou isso pro Diogo. E o Diogo falou: amigo, isso aí foi o de menos. Isso aí foi o de menos. E aí diz o Diogo que ele ouviu a avó do Bernardo perguntando pra mãe do Bernardo de quem que eram os pobres de estimação que tinham levado pra festa. E... enfim, aí ele foi e falou que teve um momento lá de que toda vez que o Kelvin pulava na piscina, a irmã do Bernardo comentava lá com uma das primas que era só da descarga, porque a merda já tava na privada, entendeu? Nossa, e o Kelvin ouvindo aquilo ali, completamente chocado, se afundando no banco da van, porque ele disse que nada, absolutamente nada no comportamento de ninguém denotou de que eles não eram bem-vindos ali, gente. E pra fechar com chave de ouro, o Diogo falou que o próprio Bernardo ria dos deboches que a família dele fazia quando o Kelvin não tava olhando. E ele comentou: amigo, eu não falei nada, porque no final das contas o mínimo que a gente poderia fazer era aproveitar tudo que eles tinham a oferecer só de raiva, sabe? E eu também achei que você tinha notado. Só que não, gente, o Kelvin não notou nada. O Kelvin disse que houveram momentos que, de fato, o Diogo tava lá e pra cá, né, bajulando todo mundo e tal, e ele não tava nem com o Bernardo 100% do tempo, porque afinal o foco da viagem era confraternizar ali em família, e aquele rolê todo, né, saber de todas aquelas coisas que o Diogo tava falando, deixou o Kelvin profundamente magoado. Muito magoado mesmo, tanto que no dia seguinte o Kelvin mandou mensagem pro Bernardo falando que queria conversar com ele, queria encontrar ele pessoalmente, e a ideia do Kelvin era ir já pra terminar, porque ele disse que ele jamais poderia seguir namorando com uma pessoa que riu dele enquanto a família fazia piada sobre ele ser pobre. E aí quando o Kelvin encontrou o Bernardo, né, eles combinaram ali de se encontrar, sei lá, em uma cafeteria. O Bernardo nem cumprimentou ele só sentou e muito debochado falou: deixa eu adivinhar, você quer terminar comigo, né? E o Kelvin, que foi pego de surpresa, ele nem conseguiu responder. E o Bernardo, né, que de acordo com o Kelvin tava putaço, super nervoso, ele continuou e disse algo mais ou menos assim: sabe o que é o pior? Saber que eu abri as portas da casa da minha família pra alguém que eu achei que eu poderia confiar e ter que saber pelo seu amigo que você só queria um trouxa pra bancar sua viagenzinha de Réveillon. Então, ó, boa sorte na sua vida, você é um mau caráter. E levantou e foi embora. E aí é nessa hora que vocês pensam, né? Caraca, né? O Kelvin levantou, foi atrás dele, se explicou e blá blá blá. E não, gente. Não e não e não. O Kelvin ficou sentado ali na cafeteria como se tivessem colado a bunda dele naquela cadeira. Porque vocês têm noção do que tinha acabado de acontecer? O Diogo, amigo do Kelvin, envenenou a mente do Kelvin de um lado, envenenou a mente do Bernardo do outro, né? Diogo, um dos, né, supostos melhores amigos do Kelvin, traiu ele. Traiu. E o Kelvin foi sim tirar satisfação com ele depois disso. Só que a satisfação foi em forma de porrada, gente. Eles saíram no tapa e tal. E qual benefício isso trouxe pro Kelvin? Nenhum. Muito pelo contrário, só alimentou o personagem que o Diogo criou do Kelvin, de que ele era golpista e por isso que ele tinha ficado tão bravo com a história toda, né? E um achismo meu aqui, gente, é que eu tenho certeza que depois disso, né, depois que o Diogo apanhou, ele certeza que foi chorar as pitangas pro Bernardo. Sabe por quê? Porque o que aconteceu depois disso foi que o Diogo e o Bernardo viraram os melhores amigos da face da Terra. Diogo e Bernardo começaram a viajar junto, ir pra praia junto, fazer tudo junto. E o Kelvin não sabia, né, até aquele momento em questão, se eles tinham virado um casal ou se era só amizade. Porque a única coisa que ele sentia era ódio, gente. Apenas ódio. Eu ainda perguntei pra ele, eu falei: meu, mas o que você tava fazendo da vida que você seguia acompanhando esses dois nas redes sociais? E o Kelvin disse que ele não conseguia, gente. Ele tinha criado até fake pra ficar vendo o perfil dos dois. E aí teve uma vez que ele surtou porque um deles trancou o perfil e tal. Só que ainda bem que muitos e muitos meses depois que o Kelvin mandou esse caso pra gente, ele mandou uma atualização dizendo que ele tá fazendo terapia, que ele tá cuidando da saúde mental, e o gatilho que fez com que ele tomasse essa decisão foi porque os dois colocaram que eles estão noivos em uma rede social. E que decepção, né, gente? O Kelvin disse que aquela foi a maior decepção que ele já teve na vida. Principalmente porque o Diogo não só levou o Bernardo pra ele,
mas levou todos os amigos que ele e o Kelvin tinham em comum. Ele é um ser humano tão manipulador, gente, tão manipulador, que até quem tinha acreditado no Kelvin hoje em dia não acredita mais. Mas, apesar dos apesares, o Kelvin tá bem hoje em dia, gente. Essa é uma história que ainda bem ficou 100% no passado. Mas é isso, gente. Último caos do ano. Vejo vocês no ano que vem. Como comentei no episódio de retrospectiva, a nossa temporada vai até o final de janeiro. E é isso. Até semana que vem. Também conhecido como até o ano que vem. Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.